Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui de volta com Marília Veras, minha mãe. Ela é psicóloga clínica e o povo adora ouvir minha mãe falando. Então nós trouxemos ela de volta aqui para conversarmos sobre experimentos perigosos. Oi Marília, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você mais uma vez com a minha filha. Então vamos lá. Eu queria, Marília, primeiro que você desse uma introduçãozinha do contexto histórico, porque a gente vai falar de experimentos mais voltados para a psicologia, né? Como é que eles surgiram e os principais experimentos da área, que inclusive tem relação com a criminologia, tem envolvimento com a criminalidade, e a gente estuda muito isso. Então, por favor, como é que começou esse processo? Porque eu sei que já existiam experimentos na medicina, né, em outras áreas antes. Como é que veio a psicologia nessa história? Pois é, né, Verônica? A questão é que a psicologia era um ramo da filosofia, com Aristóteles, Sócrates, essa turma toda. Sim. Então, apareceu um psicólogo alemão, Wilhelm Wundt, que resolveu trazer a psicologia para a ciência, separada da filosofia, como uma profissão separada. Deixar de ser uma coisa só existencialista, né? Uma coisa só. E, então, através dos experimentos, ele conseguiu fazer com que a psicologia virasse uma ciência. Então, ele é considerado o pai da psicologia experimental. Isso foi em 1879, então tem bastante tempo. Isso é antes do Freud, né? Antes do Freud. Aí apareceu um monte. Mas é interessante que ele foi da Alemanha, quer dizer, ele montou um laboratório na universidade para poder fazer as pesquisas. E depois começou a aparecer outros psicólogos. E foi justamente em 1920, já no início do século XX. Então teve vários outros que são conhecidos, como o John Watson, Skinner, Pavlov. Então teve os americanos e russos. É a galera do behaviorismo, né? Que trouxe o comportamental aí pra gente. Exatamente. O behaviorismo. Um behaviorismo mais radical, que ele acreditava só no ambiente influenciando o comportamento. Então, eles não acreditavam na genética, questões mentais, como Freud. Freud também surgiu na mesma época, praticamente. O Freud já começou a fazer trabalhos com casos de histeria. E ele fazia experimentos também, inclusive. Experimentos também. Até com ele mesmo. Até com ele mesmo, com a filha, na Freud. Era muito comum que os psicólogos fizessem, porque era mais prático fazer. E tinha essa necessidade de experimentar, de pesquisar. Então, era uma tentação fazer isso, né, com os filhos. Eles acabavam fazendo com os filhos para tentar entender o comportamento, como é que as coisas funcionavam. Exatamente. E aí isso remete às pobres criaturas, né? Tem tudo a ver. É um estudo antropológico também, porque você vê que as pessoas, elas tinham que se submeter. A própria pessoa era o experimento. Sim. Então isso era muito comum. Eu falei porque o Freud fez experimento com cocaína, inclusive, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, e a filha também, Ana Freud, ele fazia muitos experimentos para observar o comportamento. Como ela reagiria a essas coisas assim? E o psiquismo. Como ela, todo o desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento, ele fez com a filha também. Só com a filha? Não, aí tinha os pacientes, mas geralmente a filha, porque a filha estava mais perto, tinha essa relação, essa proximidade. Então ele começou a fazer esse trabalho com ela. Claramente não tinha nenhuma regulamentação, não tinha nada sobre regras de como fazer experimentos, porque a pessoa usava a filha para fazer. Não havia regras. Inclusive, era algo muito experimental. Não tinha metodologia. Muito improvisado. Não tinha uma metodologia rigorosa, como é hoje. Muito mais restrita, muito mais elaborada. Então, naquela época, era mais improvisado. Era mais para provar um ponto, né? Eu quero saber se isso aqui funciona ou não, se dá certo ou não. Não me importa como, só importa que eu quero esse resultado aqui, eu quero saber isso aqui. Essa é a questão, o problema. De como era feito, porque não tinha uma regulamentação, algo mais metodológico, como você falou. E como que eram feitos esses experimentos? Bom, como é que tem surgiu? Um caso de 1920 com o psicólogo John Watson, que foi o pai do behaviorismo. Ele não acreditava na genética, nem em questões mentais, de aparelho psíquico, nada disso, psiquismo, nem pensar. Ele achava que só o ambiente que influenciava. Só o ambiente. Então, ele resolveu pegar uma criança, ele acreditava que os medos
eles eram aprendidos e não herdados. Então ele queria provar essa tese, aquilo que você falou. Eu tenho que provar que eu estou certo, então eu tenho que fazer algum experimento e tenho que ir até as últimas consequências. Não importa como, o importante é conseguir o resultado. Aí é que está o problema. Então a criança foi uma criança chamada Albert. É o pequeno Albert. Então esse foi o experimento. Então a criança tinha só 9 meses. Eles pegaram uma criança de 9 meses. Pegaram uma criança de 9 meses, aleatório do hospital. E essa criança, ele resolveu usá-la como cobaia. Experimento. Então ele apresentava animais, o cachorro, a criança nunca tinha visto, de repente, o bebê, um animal, um cachorro. Ele mostrava um cachorro, apresentava um rato, gato, bichos de pelúcia e observava a reação do Albert. Então a criança, no primeiro momento, ela não tinha nenhuma reação de tipo ficar assustada. Ela olhava para aquele animal, mas não tinha muita reação. Então você vê no experimento ele mostrando várias vezes. É muito repetido, o tempo todo mostrando o animal. Até que chega uma hora que ele começa a introduzir. O animal seria um estímulo neutro, porque a criança não sente, não tem nenhuma reação com aquele animal, porque ela não tem nenhuma experiência também com aquele animal. Mas aí ele introduz, junto com esse estímulo neutro, um estímulo aversivo. Esse estímulo aversivo, ele provoca um certo medo, que é um barulho intenso. Então, sempre que ele mostrava um bicho de pelúcia, por exemplo, ele colocava o barulho. Mas é um barulho que dá susto? Que é um barulho que dá susto, um barulho alto. Do nada. Do nada. Começava a fazer isso sistematicamente. Então a criança começou a ter reações, ficava apavorada, porque aquilo era algo muito forte para ela. Então isso mostra no experimento, imagina ele fazer várias vezes isso. Uhum. Então realmente era uma tortura para um bebê, esse tipo de coisa. Ficar fazendo isso o tempo todo. Não tinha estatuto da criança, então podia fazer o que quisesse. Resultado, ele conseguiu o que ele queria? Sim. A criança, de certa forma, ali, naquele momento, ela fica assustada. Ele consegue provar, de certa forma, que ele tinha razão. Mas não tem o acompanhamento depois. A criança para ali, depois do experimento, e, inclusive se sabe, ele não informa quem é a criança, o nome, mas as pessoas acabam descobrindo que a criança morreu com 6 anos de idade, vítima de hidrocefalia. Então, não se sabe também, se contesta, alguns psicólogos começaram a questionar se a criança era saudável, porque ele alegava que sim, mas essa criança que morreu, ela tinha problema de visão. Então ainda tem esse outro problema, não valida o experimento, porque se a criança tinha um problema de visão, ela não era saudável. Não era saudável, porque ele alegava que era saudável. Para fazer o experimento, esse é o requisito. Mas eles descobriram que não, necessariamente. Aí tem uma polêmica em cima desse experimento. Será que foi a criança certa? Será que essa criança era o Albert realmente ou era outra criança? Então não se sabe, porque ele não acompanhou a criança depois para saber se realmente essa criança desenvolveu uma fobia, como é que estava essa criança. Que ainda tem isso, né? Ele coloca a criança numa situação horrível, com barulho, etc. Ele expõe a criança a isso e depois não acompanha para saber como é que ela ficou, se isso teve consequências. Quer dizer, ele realmente estava nem aí para a questão do comportamento, né? Ele não estava nem aí se era verdade ou não, se funcionava ou não e como a criança ia reagir. O importante para ele era o resultado daquilo ali. O resultado. Que ótimo, que maravilha. E, inclusive, ele disse que deu tudo certo. Para ele foi ótimo, ele foi, né? Porque confirmou a tese dele. Que não era ele que estava ouvindo os barulhos lá, se assustando. A criança ficou muito... Imagina, o trauma que pode ter acontecido em função do tempo que ela ficou ali. Horas. É um desgaste muito grande. E não tinha essas informações. Ele informou a família, as coisas sobre isso? Pois é, não se sabe também essas informações. Que deveria ter um contrato para poder justamente autorizar. Não se sabe. Então tem muitas opiniões. Os cientistas, os outros psicólogos falam que não era criança, que era outra criança. E foram investigar essa outra criança que tinha o nome Albert no meio. Tem uma outra criança que nasceu na mesma época, no hospital, que era o William Albert. Então eles acham que era essa criança. Que inclusive
Inclusive, quando um psicólogo resolve investigar, um desses psicólogos que estavam cismados, ele vai investigar a família. E a família fala que realmente nasceu na mesma época, mas a família não sabe que a criança participou desse experimento. Ninguém sabe isso, né? Então, não se sabe se isso é real ou não, mas tem essa coincidência do nome, Albert. Sim, mas alguém sabia do experimento. Alguém deveria saber, Como é o mas nome isso dele? que nasceu. Então, o nome dele é Douglas, o nome da criança. O nome de quem William. fez os experimentos. John Watson. John Watson. John John Watson Watson não era o único que sabia quem era Não, a criança. inclusive ele tinha assistente dele, que ele até teve um relacionamento depois, que era assistente, Maravilha. que era estudante de doutorado, que estava com ele. Só melhora. Mas aí ninguém fica sabendo. Ele botou em sigilo, Ele colocou sabe. em sigilo, então ninguém sabe direito se foi essa a criança que fez o experimento ou se foi outra criança. E ele realmente não quis saber. E ele do também futuro. não O que quis ia saber do acontecer? futuro, não acompanhou. Então também compromete a validade do experimento para saber se essa criança era saudável ou não, se era a mesma criança ou se era outra criança, para Sim. poder saber se ela teve trauma ou não. Você vê que é uma coisa muito básica, né? Tudo muito cru, né? Uma coisa muito cru, não tem informações suficientes, não se sabe o que aconteceu depois. Então realmente era experimento lá no comecinho. Bem básico. Improvisado. Bem improvisado, exatamente. O próximo é o experimento de Milgram, em 1961. O psicólogo Stanley Milgram, ele resolveu fazer esse experimento por conta do caso do tenente da Alemanha nazista, porque ele alegou que estava obedecendo ordens. Foi o livro da Hannah Arendt falando sobre isso. Sobre autoritarismo. Sobre autoritarismo. Então, o Stanley resolveu fazer um experimento polêmico. Nesse experimento, ele recrutou voluntários, 40 voluntários, entre 20 e 50 anos, homens e mulheres. Então, nesse experimento, ele queria saber se as pessoas iam obedecer à autoridade. Então, essas pessoas iam ser obedientes, mesmo sabendo que ia poder contrariar as questões morais e éticas. Elas iam se submeter. Então, isso que ele queria avaliar. Ele questiona através do experimento. Então, o que acontece é que esse experimento ele veio para analisar. Será que isso é possível? Então, é surpreendente, porque ele faz essa triagem. Então, ele escolhe 2 atores para fazer o papel do aluno e o outro é o experimentador. Então ele chama o voluntário não sabe desses experimentos, tem que mentir, não pode falar a verdade, senão vai comprometer. Então ele leva o voluntário, apresenta o aluno e o experimentador. Leva o voluntário para conhecer o espaço. Então ele mostra o aluno sentado na cadeira, amarrado, onde ele vai receber o choque. E apresenta também o experimentador, a pessoa que está ali para fazer o experimento e passar as informações. Então, qual é a função do caso do voluntário? Ele tem que fazer as perguntas e o aluno tem que responder. Se o aluno não consegue responder, se ele erra a questão, ele tem que administrar o choque. Então tem um equipamento bem grande, eles colocam ele na frente para impressionar, e esse equipamento tem voltagens de 15, que é o mínimo, até 450 volts. Então ele observa, eles fazem um teste no aluno para ele sentir que é real, que existe o choque. Então ele faz o choque mínimo. Para o aluno saber como é que é, para ele sentir. poder fingir que está recebendo o choque. Exato. Então, o voluntário, ele sente o choque, ele observa tudo. Então, muito real a situação. Então, quando ele senta e começa a fazer as perguntas, o aluno ele tem que errar para poder levar o choque. Porque se ele acerta, não tem graça. Uhum. Então, ele faz a pergunta, o aluno erra. Eles explicam para o voluntário que é uma questão de aprendizagem, sobre punição, que eles estão fazendo um trabalho sobre isso. Então, Sim, ele quando concorda. o aluno erra, ele leva o Ele choque. leva o choque. Que eles estão fazendo um trabalho relacionado a isso, ok? Relacionado a isso. Então, o que acontece? Ele começa a errar, o aluno. Então, ele começa a aplicar o choque. Só que aumenta gradativamente. Então, o aluno começa a sentir dor. Ele escuta o som.
a voz do aluno gritando às vezes. O voluntário, né? O voluntário está ouvindo o aluno na outra sala. O voluntário está ouvindo. Então o voluntário começa a ficar ansioso, sudorese, tem várias reações, porque aquilo é uma situação desconfortável. De dor, desconfortável. Mas quando ele pergunta para o examinador se ele pode continuar, se tem que continuar, o examinador fala que sim, que ele não tem opção, ele não tem escolha, ele tem que continuar. Então, por mais que ele fique tenso, o voluntário continua a aplicar o fazer choque. As perguntas. Ele faz as perguntas, o aluno erra e ele continua. Então, uma situação de muita tortura para o voluntário, imagina, porque ele acha que está acontecendo tudo isso, que realmente o aluno está sentindo dor. Porque no documentário mostra, né, um vídeo deles fazendo o experimento, e aí a pessoa aperta um botão, mostra a voltagem, né, e faz um som, não tem? Tem um som. E aí o aluno, ele começa a sentir dor. Então ele começa a falar, tá doendo. Isso, exatamente. Pro voluntário ouvir e se sentir desconfortável com a situação. E perceber que a pessoa tá levando choque e tá sentindo dor. Que é real. Pra sentir que é real, só que não é. Ele tá provocando a dor. Ele tá apertando o botão. Com a mão na massa. Sim. Então ele que tá fazendo. Sim. Então, no filme, ele mostra vários casos. Tem um caso de uma pessoa que não aceita continuar. Sim, tem qual é o nome do filme? Que é o filme do Experimento Milgram, né? Experimento de Milgram. Então, nesse filme, ele mostra uma pessoa tendo uma reação, porque ele era eletricista. Esse filme é baseado, né, no experimento. Eles fizeram um filme recente sobre isso. Filme recente, 2019, se não me engano. Você assistiu no YouTube? Assisti no YouTube. Então, a pessoa, o voluntário, fala, não vou mais continuar, porque eu sei como é que é isso. Eu sou eletricista, eu sei a dor que a pessoa está sentindo, eu entendo isso. Então, o examinador comenta, você não tem opção, você não tem escolha. Você tem que fazer. E aí ele fala, não, eu tenho escolha, eu sou voluntário, eu vim porque eu quis e eu não vou fazer. Então ele consegue reagir e sair de cena. Ele sai, vai embora. O mais interessante é que o único que sai é um eletricista. Quer dizer, o cara precisa entender o quão doloroso é um choque, trabalhar com isso para poder sair, para poder não aceitar a autoridade. Você vê que é absurdo a situação. Inclusive, eles comentam depois no filme, eles discutem entre si, quer dizer, o examinador, o profissional, o Stanley, questiona. Nossa, mas ele era holandês? É por isso? Aí o outro fala, não, ele falou que era eletricista, então é por isso. Então é uma situação terrível. A pessoa precisa sentir, entender de eletricidade para saber. Não precisa, né? Todo mundo sabe que choque elétrico dói pra caramba. Você sabe a voltagem. Ele chegou a 90, ele chegou ao máximo. Aos 400? No documentário tem um que até questiona se o cara tá morto. Porque o cara para de responder. Para de responder. Então são coisas absurdas, realmente, que você não acredita. Então é surpreendente pro próprio Stanley, mas ele também tá ansioso, porque ele quer comprovar a tese dele, mas por um lado, acontecendo. É interessante você fazer essa análise, você testar isso na prática, porque eu lembro do documentário, né? Não cheguei a ver o filme, mas no documentário mostra. Ele tá numa sala, e aí tem um cara de jaleco, que é o examinador, que tá falando pra ele continuar, né, pro voluntário continuar. Tem uma máquina zona, e aí você fica ouvindo a pessoa recebendo choque, sentindo dor, etc. E os caras começam a rir de nervoso, né, começam a agir de forma estranha, porque tá desconfortável. Só que continua. Eles continuam apertando, continuam fazendo, não param, porque o examinador tá lá em cima. E aí o Milgram fala disso, né, de como fez muita diferença ter um cara parecendo responsável, mandando continuar. Uma autoridade. O jaleco diz tudo. Inclusive tem um que fala, você vai se responsabilizar? Então o voluntário fala com o examinador. Aí o examinador fala, sim, eu me responsabilizo. Só que quem tá com a mão na massa? Quem que tá administrando quem tá choque? apertando o botão é o voluntário, né?
Por que ele acha que outra pessoa vai se responsabilizar? Mas ele fica aliviado, de certa forma, porque tem outra pessoa responsável. Como se ele não fosse também cúmplice, conivente e responsável. Tem um lado realmente curioso desse experimento, que é essa questão da obediência, à autoridade, da força de você chegar e falar, olha, você tem que fazer, como se a pessoa não tivesse escolha, sendo que na verdade a pessoa tem. Só que por outro lado tem a questão do trauma dessas pessoas que estão fazendo esse experimento sem saber, né? Exatamente, porque não tem nenhuma arma na cabeça dessas pessoas. Elas têm a opção de escolha, mas a situação é tão sofrida que eles acham que não tem, por conta, em função dessa autoridade que está ali no comando. Então é uma situação muito frustrante. E aí você falou, como é que vai ser a vida dessas pessoas depois? E elas vão saber sobre o experimento? Vão saber sobre o resultado desse experimento? Contaram para ela a verdade sobre o experimento? Contaram a verdade, que no filme eles conversam com alguns que ficam preocupados. Esse que saiu, que disse que não ia mais fazer, será que foi conversado? Porque ele escreveu um livro, Milgram escreveu um livro sobre o experimento. E ele pode ter falado sobre os voluntários, o comportamento dos voluntários. Então imagina a situação. Você expor, né, as pessoas, porque foi gravado também, né? Foi gravado. O documentário mostra vídeos das cenas em preto e branco, assim. Então as pessoas foram gravadas, as pessoas foram expostas e com certeza ficaram... Porque eu assisti na adolescência e eu fiquei traumatizada. Porque é horrível os caras apertando o botão e o outro lá gritando de dor e etc. E continua, e é super desconfortável, e eles questionam, perguntam, mesmo assim continua. E eu não aceitaria isso nunca. Fazer mal pra alguém, machucar alguém. Talvez até desde o início você saber, porque tem que ter um contrato. Ele assina um contrato do que vai acontecer. Isso deveria ser a regra. Havia um contrato, então ele tem que saber o que vai acontecer. Inclusive da dor do aluno, que o aluno vai sentir a dor. Então ele poderia recusar desde o início. Não, eu vou fazer isso, eu vou ter que provocar dor numa pessoa. Então é uma situação que a pessoa poderia recusar desde o início. Nada foi explicado, né, antes. Então a explicação foi muito superficial. Sim. Não teve uma profundidade, inclusive no final do experimento, de ter uma explicação, uma conclusão, até para a pessoa ter um acompanhamento pós-experimento. Mas não foi o que aconteceu. Então ele escreveu um livro, pode ser que alguns tenham lido o livro. Imagina a situação, você lê o livro e saber que você foi o voluntário e teve todo esse desdobramento. Mas ele não falou depois? Milgram não falou com eles depois ou não se sabe? Pois é, não se sabe, ali não fica claro o que ele falou. Principalmente com esse que saiu, que resolveu não fazer o experimento. Teve um que ele fala, porque ele ficou muito preocupado, aí ele falou que estava tudo certo, tudo bem. Mas não se sabe, é improvisado, de certa forma. Mas mesmo na década de 60 já devia estar melhor isso aí, né? Deveria estar melhor, mas não é o que acontece. Assim não tá, entendi. Não tem nada falando depois sobre isso? Não tem ninguém que fala sobre isso depois? Depois não tem nada. Agora apareceu uma psicóloga falando sobre esse experimento. 50 anos depois, ela fez uma investigação. Sim, o que ela fala nessa investigação? Gina Perry. O livro está em inglês e eu peguei só a resenha. Então, ela questiona os resultados porque ela faz uma investigação com os voluntários. E esses voluntários, eles falam que não tiveram nenhuma explicação, que eles saíram sem saber o que realmente estava acontecendo. Todos lamentam muito o fato, sentem culpa e ficaram traumatizados. Então, que beleza. Foi o que ela revela no livro, que é os bastidores do experimento. Então é chocante saber isso, que eles não tiveram acompanhamento. Ninguém explicou, de acordo com a resenha fala isso. De acordo com a resenha fala isso. Agora tem um livro, aí é interessante dar uma lida para saber se realmente procede o que ela fala ali no livro. E o livro, ele fala sobre os resultados dos bastidores do experimento. Bom, ele observou que o resultado é que as pessoas realmente obedecem às ordens de autoridade. Só que diferentemente no caso da Hannah Arendt, eles não sentiam culpa, né? No julgamento que os nazistas... No julgamento dos nazistas, eles falavam que não sentiam culpa. Eles achavam que não tinham feito nada de errado. Né? A diferença é essa, né?
Porque nesse experimento, eles ficaram muito incomodados. Eles sentiram, tiveram sintomas físicos, emocionais. Mas no caso do nazismo, não foi o que aconteceu. Foi bem diferente. Bem diferente. Não é válido um experimento desse. Hoje ele é mais criterioso. Um experimento como esse tem que ter contrato, tem que ter aprovação. A pessoa tem o direito de se recusar a fazer, pode interromper, depois tem que ter acompanhamento. Então hoje é muito mais rigoroso. Depois dessas pataquadas aí, o povo resolveu criar regras certinhas, né? E tem que ter um controle, de certa forma. Sim, então, né? Hoje em dia existe, quando você vai na universidade fazer um experimento, qualquer tipo de pesquisa, tem que ter um contrato, tem que seguir certos requisitos, tem que ser aprovado, né? Tem uma burocracia enorme, né, para fazer. Tem que ter uma burocracia. Qual a finalidade, qual o objetivo? Como que vai ser feito? E não expor a pessoa da forma como ele fez. Escrever um livro depois tem que ter autorização. Dos voluntários. Se eu não me engano, tem que passar por um comitê, né? Esse comitê tem que aprovar. Comitê científico. Então, hoje está muito o que é realmente a realidade, o que deveria ser. É o certo, né? É o certo. Ainda mais, imagina, com criança. Aí é que é mais perigoso ainda. Mais perigoso, porque a criança é vulnerável. Muito mais, né? Não, eles adoravam fazer experimentos com crianças, né? Porque aí faz um acompanhamento do crescimento, do aprendizado, do comportamento da criança, para saber se foi aprendido, se foi adquirido ou se é de nascença, né? Então aí usaram e abusaram de experimentos com crianças, inclusive, principalmente gêmeos, né? Gêmeos também. Você vê, imagina na época do nazismo. Sim. Os experimentos eram cada vez pior. Então, eles faziam muito experimento com gêmeos, experimentos que eles observavam a reação da mãe, por exemplo. A mãe não podia amamentar, eles botavam esparadrapo no bico do seio da mãe para ela não amamentar e o bebê ficava chorando o tempo todo. Eles observavam a reação, quanto tempo que ele vai demorar para morrer. Como que pode pesado. Uma coisa dessas? E a mãe também. Como que ela ficaria numa situação dessa? Então, realmente Jogos Mortais 10. Eram situações limite, né? Que eles colocavam as pessoas para ver as reações. Só que você não pode fazer esse tipo de coisa com alguém, né? Muito sofrimento, é muito horrível. É muito perverso. Muito perverso, exatamente. O nazismo teve muito disso, né? Diversos experimentos perversos e absurdos. Só que foi pra frente outros, né? Continuou. Eles não aprenderam com o nazismo, continuaram fazendo experimentos bizarros. Por isso que precisa ter um controle, ética, ter, de certa forma, um monitoramento. Então tem que fiscalizar. Por isso que tem os conselhos, por isso que tem burocracia. A ciência, ela precisa ser muito cautelosa, porque senão extrapola e acaba perdendo o controle. Sim, com certeza. E aí depois do Milgram, o que temos? Experimento de aprisionamento de Stanford em 1971. Isso, esse é o mais famoso, né, que nós temos. Inclusive, já falei um pouco sobre o efeito Lucifer e o experimento de Stanford num episódio que eu fiz com Rubens sobre banalização do mal. A gente entra mais na parte da banalização do mal. Aqui a gente quer trazer esse experimento. O experimento deu muito errado e é extremamente problemático até hoje. A gente estuda muito ele na criminologia, na psicologia, tudo que até canto. Então eu acho muito válido falar sobre ele. Fala um pouquinho. O que acontece é que a intenção é justamente essa, né? De falar sobre a banalização, o efeito Lúcifer, quer saber se pessoas que nunca tiveram atitudes ruins, por exemplo, nunca foram perversas e de repente elas podem ficar cruéis, dependendo da situação, mas dentro de um contexto. Qual era o objetivo do Zimbardo quando ele fez esse experimento? Então o objetivo era verificar se essas pessoas elas iam ficar desorientadas, se o comportamento delas ia mudar em função do contexto, num aprisionamento, numa situação de autoridade, numa situação de obediência também. Então ele queria observar isso, como é que seria o comportamento dessas pessoas, numa situação de privação. Então ele descobriu, através do comportamento realmente, que essas pessoas elas se transformavam.
Sim, mas Então, como é que foi o experimento? Como é que ele fez? 24 participantes, ele pegou assim, na universidade De Stanford? de Stanford, ele selecionou, de certa forma, aleatoriamente, esses 24 participantes. Deu tipo $15 para cada um participar. Mas não falou exatamente o que ia acontecer. Então foi tudo de repente. Ele escolheu, falou com esses estudantes e o policial ia na casa deles e pegavam essas pessoas como se fosse para levar para o presídio. Foi feito num porão da universidade. Eram só homens, né? Eles só pegaram homens, 24 homens. 24 homens. Saudáveis, aparentemente. Eles não tinham nenhuma, assim, nada consta, não tinham cometido nenhum crime, nem dependência química. Então, eles observaram que tinham que ser pessoas normais, entre aspas. Então, eles foram na casa dessas pessoas para ficar real. Pegaram essas pessoas e levaram para o porão, como se fosse um presídio. Então, foi tudo muito bem feito, para parecer real. Uhum. Então, essas pessoas, quando chegavam lá, ele resolveu dividir o grupo em 12 guardas e 12 prisioneiros. Então, aleatoriamente. Então, eles tinham que mudar de roupa, eles tinham que tirar a roupa, tudo, colocar a roupa de prisioneiro para aqueles que seriam, né? E aqueles os guardas. Então, eles botavam as roupas de guarda, o óculos escuro, justamente para poder desumanizar, de certa forma, o guarda. Então, eles ficaram todos equipados. E ele só comentou que eles tinham que se comportar como guardas e como prisioneiros. Os guardas tinham que vigiar os prisioneiros. Então, eles ficavam num local fechado. Sim, os prisioneiros ficavam dentro das celas, né, dentro dos quartos, e os guardas ficavam do lado de fora vigiando. Eles tinham que vigiar essa função. Era só isso que eles deram de informação. Só isso, poucas informações. E tinha que usar uniforme. Agora, era previsto que fosse mais tempo, tipo 2 semanas, que o experimento ia durar mais tempo. Sim. Só que não foi o que aconteceu. 36 horas depois, eles começavam a ter reações psicológicas no experimento. Ou seja, eles começaram a incorporar aquele comportamento que eles achavam que era. Então, o guarda, ele tinha que ter um comportamento mais autoritário, de cerceamento, de controle. E o prisioneiro, ele tinha que se submeter, ele tinha que aceitar. Então, imagina a situação depois de um certo tempo, 2 dias, 36 horas, já começou a acontecer isso. 2 dias, começou a intensificar esse comportamento. Então, começou a ficar cada vez mais caotizado. O prisioneiro se sentia humilhado, começava a chorar. O carcereiro humilhava o tempo todo, aumentava cada vez mais o comportamento para humilhar. Sadismo, né? O sadismo, as perversões aumentavam e sempre tinha uma maneira de aumentar. Era cada vez mais ia criativo. Ficando cada vez pior. Né? Cada vez pior. Alimentação, então tudo tinha uma punição. Era realmente degradante. E era tudo inventado, né? Eles que inventaram, não era do... Eles que inventavam, porque nada foi passado em termos de instrução. Ah, você vai fazer aquilo. Eles inventavam da cabeça deles. Os participantes. Aí começou a ter rebelião. Teve um deles. Outra coisa, detalhe importante, eles não tinham nome ali. Era tudo conhecido por número. Então, cada um tinha o seu número. Sim. Também isso desumaniza. Então, já começa a ficar sofrido. Um deles começou a reagir, começou a sentir que aquilo era um absurdo. Ele falou, não, mas isso é um experimento, isso aqui não é real. Foi o que caiu na real de que tinha alguma coisa errada. Ele não quis mais continuar. Inclusive, o Zimbardo tenta convencer para ele continuar e ele não aceita. Então, realmente ele percebeu que era a pessoa mais lúcida ali, né? Chegou uma hora que ele percebeu o limite daquela situação. Ainda bem que ele quis sair, né? questionou. O resto permaneceu. Teve rebelião dos prisioneiros, porque eles achavam que estavam sendo privados de muita coisa. Eles ficavam isolados. Qualquer contrariedade, o guarda tinha punição. Maltratava. Isso tudo o Zimbardo vendo. E o Zimbardo estava olhando tudo isso, achando tudo normal. Tudo gravado também. Tudo gravado. Porque ele estava querendo que desse certo. Ele queria comprovar a tese dele realmente. Da autoridade, da obediência, do comportamento violento
comportamento, como essas pessoas elas iam se transformar, não iam conseguir se controlar. Isso que ele queria observar. Então, foi ficando cada vez pior. Não conseguiu passar de 6 dias. Quando chegou no 6º dia, foi ficando insuportável. Que uma amiga chegou no laboratório, amiga do Zimbardo, ele conta isso, que ela chegou lá e começou a ver a cena, a gravação, e falou, não, isso não pode continuar. Então, ela que chamou a atenção, porque ela ficou transtornada da situação e falou, o que está acontecendo aqui? Saiu isso não do controle, pode mais, saiu do controle, vamos parar agora. Então, ela chama a atenção dele. É interessante que a reação dele, ele fica sem entender direito, até perceber e a ficha cair. Então, ele se dá conta de que realmente a coisa estava perdendo o controle. Nem ele que estava do lado de fora estava percebendo. Ele estava totalmente envolvido e, de certa forma, banalizou a violência que estava acontecendo ali. E aí finalizaram o experimento? Finalizaram o experimento, tiveram que finalizar porque a situação estava realmente deplorável. Tinha um líder cruel, tinha um líder, um dos carcereiros era um líder e ele era tomou a frente mais e ele que tinha as ideias mais perversas. Então imagina a situação. Sim, mas e aí o Zimbardo parou, o que aconteceu? Pois é, ele parou o experimento e percebeu a frustração. Ele se deu conta que realmente não tinha como continuar. Então, ele guardou essa documentação. E depois, em 2004, que foi aquele caso do Abu Ghraib, o que aconteceu? O Abu Ghraib, o Zimbardo assistiu o noticiário sobre os militares americanos em relação aos prisioneiros iraquianos. E ele lembrou do caso do experimento na Califórnia, do experimento do efeito Lúcifer. Então, aquilo ali, ele ficou chocado com aquela situação. Ele falou assim, nossa, é a mesma situação que aconteceu. Então, ele resolveu escrever o livro, Efeito Lúcifer. O negócio aconteceu em década de 70. Em década de 70. Só que foi uma frustração. Então, ficou guardado, arquivado. Deixou pra lá. Sim, porque ele ficou frustrado. Então, ficou arquivado. Aí, em 2004, teve o caso do Abu Ghraib, que foi um escândalo. E aí ele resolveu escrever o livro. Que teve os americanos, as torturas dos militares americanos. Isso é uma coisa que acontece direto. Tá acontecendo agora lá na faixa de Gaza. A mesma coisa. Os soldados chegam no lugar e começam a tomar atitudes extremamente sádicas e perversas com os prisioneiros. Porque eles sentem um poder enorme, uma necessidade de se apoderar e fazer o que eles quiserem. Aflora um lado perverso. Como a parte obscura de nós mesmos. Eles percebem a vulnerabilidade do outro e querem se aproveitar disso. Isso acontece em diversas situações. Aí fica muito militares. Cruel. Sim. Então, quando o Zimbardo vê esse caso, desperta a vontade dele de escrever o livro e publicar. Finalmente, né, querida? Finalmente. Aí ele resgata o trabalho que ele fez em 2007. E aí ele lança o livro Efeito Lúcifer. Então, por isso que ele resolve escrever. E o livro ficou 800 páginas, porque ele faz um balanço, toda a história, violência, guerra, além do experimento. Ele faz todo um histórico. Mas ele entende o problema que foi o experimento que ele fez? Os erros que ele cometeu e etc. Sim, aí ele faz a avaliação. Ele conta detalhes do experimento e depois ele dá uma explicação sobre por que desse comportamento, que ele sente necessidade de escrever o livro para explicar o que aconteceu também com Abu Ghraib, que ele acredita que tem um motivo para isso acontecer. Sim, que aí seria a banalização. Né? Que é a psicologia do mal. Então, ele desenvolve essa visão. Então, ele percebe que existe uma dissonância cognitiva que racionaliza o mal, por exemplo. Essa dissonância cognitiva acaba sendo uma discrepância entre as crenças e o comportamento. Então, você tem uma crença moral, questões morais, e você tem um comportamento que é incoerente. Sim. E com isso, você acaba racionalizando, por exemplo, sobre a corrupção. É muito comum as pessoas falarem da corrupção, questionarem, mas o comportamento dessas pessoas, muitas vezes, é um comportamento corrupto. E ela tenta explicar por que desse comportamento. Então, por exemplo, furar a fila. Então, muitas pessoas furam a fila e tentam justificar. Eu furei a fila porque eu estava com pressa, porque eu preciso
resolver algum problema, fazer alguma coisa, então por isso ele tenta justificar um comportamento que é corrupto. Então Sim. isso é um exemplo de dissonância cognitiva. Os papéis de transgressões, né, que você cumpre regras, esses papéis de transgressão, porque eu estava só cumprindo ordem, que foi o que aconteceu no Holocausto, no nazismo. Então isso é também uma forma de racionalizar. Eu não tinha responsabilidade, de certa forma, pelo que eu fiz. Então, projeta no outro a responsabilidade da autoridade. Eu só estava cumprindo ordem. Então, essa é mais uma teoria que é colocada. Mas então o Zimbardo, ele quer dizer que ele não imaginava isso, ele não sabia disso, e por isso o experimento levou para esse lado. Por causa dessa dissonância. Ele não achava que seria levado para esse lado, por isso que deu tudo errado no experimento. Porque ele traz uma conclusão pro experimento como se tivesse funcionado, mas não funcionou. Deu tudo errado no experimento. Ele chegou a uma outra conclusão a partir do erro do experimento que ele fez. Né? E aí ele observou isso e tentou explicar, mas acontece que o experimento deu errado. Ele não conseguiu nem concluir. Porque ele perdeu o controle total do que estava acontecendo por causa do comportamento caótico das pessoas que participaram do experimento. Inclusive, nem ele conseguiu controlar, porque ele ficou ali observando e não tomou nenhuma atitude, porque era para ele ter interrompido. Precisou uma pessoa de fora avisar que ele tinha que interromper. Mas qual a explicação dele para não ter interrompido? O que ele fala sobre isso? Pois é, então, o que acontece? Ele estava tão envolvido ali, a situação do grupo também, ele está inserido, está tão mobilizado que ele não conseguiu racionalizar. Ele estava envolvido emocionalmente com aquela situação, que é a banalização do mal. Então, é uma explicação que é difícil de entender, porque ele tinha uma autoridade, de certa forma. Ele era dono do experimento e estava de fora. Ele não estava com aquelas pessoas ali. Ele estava só de fora observando, como observador, para você ver que foi tão contagiante que ele não conseguiu separar ele não entendeu a realidade do que estava acontecendo. Ele não entendeu as consequências, né? É só um experimento, não tem problema. Não tem problema. Mas são pessoas ali, né? Vivendo e sofrendo e etc. Pessoas que estão sofrendo. A empatia também, de compreender. Então, ele estava tão focado no experimento que ele não conseguiu se sensibilizar com aquela situação caótica. Então, eu acho que o ambiente do experimento, ele também traz uma banalização, né? Porque, como é um experimento, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Pode acontecer o que for. Parece que é seguro. É um ambiente seguro, controlado, tá tranquilo. Não tá. Mas não necessariamente. Tanto é que ele acabou descontrolando, ele não conseguiu colocar limite. Ele também perdeu o senso de limite naquela situação, que ele era o responsável ali do experimento. E é interessante isso, porque ao mesmo tempo que é um experimento que traz um resultado interessante, ele fala sobre como o experimento é perigoso, né? Você tem que ter um cuidado, porque pode degringolar, principalmente quando você não sabe, você não entende o que pode acontecer, você não verifica, né, as possibilidades, tudo pode acontecer se você não tem um ambiente controlado, porque ali não tem controle nenhum. Previsível. O prisioneiro guarda, faz o que quiser. Não, né? Tem que ter um limite para o negócio. As regras, como elas são colocadas, então não ficou muito claro quais eram as regras éticas. O que tinha que ter. Eu acho que ele assumiu que as pessoas seriam éticas automaticamente, mas na verdade não é automático. Que aconteceu, porque eram pessoas que não tinham nenhum antecedente criminal. Sim, aí ele assumiu que as pessoas entenderiam, não fariam nada, mas fizeram. Não há uma questão natural, né? De, é isso e pronto, acabou. Eu vou agir bem porque sim. Né? E a atitude também, quando ele faz o anonimato e essa falta de individualidade, colocando números, isso já interfere de forma negativa.
já facilita a desumanização. O óculos de sol era espelhado, inclusive, então você não via o olho do guarda. Então tudo isso também facilita, são ferramentas que contribuem para desumanizar. Isso fala muito sobre os presídios, né, reais. Isso acontece também. Os uniformes, então tudo fica muito geral. Desumanização das pessoas. Mas aprovação social também, então ali você tem um líder, você vê que no grupo tem um carcereiro que é o líder. Mas ele que assumiu, ninguém botou ele como líder. Então tem uma aprovação social ali também, porque quando ele se coloca como líder, automaticamente todo mundo obedeceu. Os próprios carcereiros aceitaram que ele fosse líder e os prisioneiros se submeteram. Então essa força, esse poder... Poder, né, que sobe a cabeça, né? Que sobe a cabeça, efeito camaleão. Realmente acontece. Então ele consegue se impor, ele se alimenta disso, cria forças e consegue êxito com esse tipo de comportamento. E a gente sabe as consequências para quem participou do experimento, porque eu sei que no documentário aparece eles falando depois, né, os estudantes. Mas você sabe mais sobre isso? Imagina a situação, quer dizer, um que saiu antes, quer dizer, eles tentam falar do acompanhamento psicológico, mas é uma situação muito pontual, porque você vê que depois é que ele escreve o livro. Então não teve acompanhamento. Então, como é que foi esse acompanhamento? Teve individual, quer dizer, de certa forma. Eu não acredito que tenha tido um comportamento realmente que seguiu durante anos. Um acompanhamento dessas pessoas. Então não teve um acompanhamento, uma sequência. Teve uma conversa depois. Uma conversa depois, mas ficou por isso mesmo. Não teve realmente um aprofundamento. Então também isso não foi bom. Ele mesmo, né, deve ter ficado envergonhado. Falei, ih, deu ruim isso aqui. Porque foi muito frustrante. Vou arquivar o negócio. Então teve um outro também, outra pessoa que ficou muito mal com a situação. Porque ele começou a sentir que era real aquilo tudo. Ele não conseguiu entender que era... Ele não sabia mais discernir a realidade da fantasia. Sim. Então, ele teve que ter um acompanhamento. Mas como é que foi esse acompanhamento psiquiátrico? Então, são detalhes necessários, né? Detalhes para você entender a repercussão dessas consequências. Porque devem ter tido consequências depois e que ninguém foi atrás, ninguém estudou, ninguém fez nada e é isso. Para investigar esses casos. Você vê como é um perigo. Um acompanhamento. É importante, porque é uma situação de muita privação, de muita exposição. São realmente experimentos perigosos. Por isso que são experimentos perigosos, porque são imprevisíveis. Uma pessoa que entra num experimento desse, está tudo bem e depois sai totalmente transformado. E transformado de que forma? Imprevisível? Como é que você consegue entender isso? Porque a pessoa não está ali só, aquele momento, vai embora para casa e pronto. Tem consequências, né? Tem consequências traumáticas, estresse pós-traumático, ansiedade, muita coisa pode acontecer. Síndrome de pânico. Então, as consequências são variáveis. E a gente não sabe, né? As pessoas não pensam nisso. Eles fizeram os experimentos, mas não pensaram nisso, né? Nas consequências dos experimentos. Exatamente. Mas é isso, né? Sim, é isso. Essa desumanização do outro, né? Quer dizer, que a gente está falando, tudo isso tem o seu valor, né? Isso tem consequências. E foi o que aconteceu também no nazismo. E esses experimentos são importantes para a gente lembrar do que não fazer, né? Isso que é muito importante. De como é perigoso e de como a gente tem que tomar cuidado e fazer experimentos seguindo normas e regras critérios rigorosos. E também tem o formato, né? Grupo controle, etc. O experimento não pode ser feito de qualquer jeito. Né? Porque tem essa vontade de satisfazer uma necessidade do professor, então, da pessoa que está fazendo o experimento. Mas a gente tem que entender que existe um ser humano ali, que ele tem sentimentos e que ele não pode ficar à mercê de um experimento. E tem diversos casos, né? Tem o caso dos trigêmeos, que tem um documentário que eles foram separados para passarem por uma experiência de como seria cada um viver numa família de estilos diferentes, né? Classe, tudo diferente. E aí eles, de repente, se encontram e descobrem que são trigêmeos.
Imagina a cabeça desses trigêmeos a saberem que foram separados, viverem a vida se achando esquisitos. Eles falam sobre isso, que eles achavam que tava faltando alguma coisa, tinha uma coisa esquisita. Então, assim, vários experimentos irresponsáveis. Tem o do Unabomber também. O Unabomber, que foi o que mandava bomba pelo correio lá nos Estados Unidos, acabou matando um monte de gente fazendo isso, ele passou por uma experiência na faculdade que traumatizou ele, pra você ter uma ideia. Você vê que situação Grave. né? Eles falam sobre isso, sobre como ele passou por um experimento. Agora eu não vou lembrar como é que é o experimento, mas tanto na série, tem a série na bomba, quanto no filme, no documentário, tudo eles sempre falam sobre isso, que ele passou por um experimento psicológico que deixou ele traumatizado, tanto que ele se isolou. Ele não se isolou só por causa do jeito dele, ele se isolou também porque ele ficou incomodado com o que ele passou. Se sentiu ameaçado, né? Sim. Então tem vários experimentos bizarros, esquisitos, que não foram feitos de uma forma, não teve uma preocupação, não teve um cuidado, né? Uma ética, não foi criterioso. Você vê com esses trigêmeos também, realmente absurdo a situação deles. Sim, como é que você separa? Eles foram separados. Trigêmeos e não conta pra ninguém fica sabendo. E eles descobrem depois de adultos, sem querer. E foram monitorados de longe. Então, é uma situação realmente complicada. Bizarro. E depois eles se encontram. Sem querer. E esse encontro, depois de tantos anos. Adultos. Então, é muito triste saber que isso aconteceu. Imagina os familiares. Não, é bizarro. Tem um documentário contando sobre isso. Então, assim, quantos outros experimentos aconteceram que a gente não ficou sabendo, né? Experimentos bizarros. E qual o objetivo desse experimento, por exemplo, desses trigêmeos? Por que eles fizeram isso? É um mistério. Não se sabe porque os arquivos estão selados até 2000 não sei quantos. Ainda tem esse detalhe. Tem um sigilo. Cheio de mistério. Mas é isso aí. Eu achei importante a gente falar sobre isso porque existiram muitos experimentos que foram muito perigosos e tem até informações importantes que a gente tira deles, mas que fizeram mal para as pessoas. Você não pode usar uma pessoa de qualquer maneira ao seu bel prazer. É um experimento, então beleza, então eu vou fazer o que eu quiser. De forma alguma, isso não pode acontecer. Tem que ter muito cuidado, tem que prestar muita atenção e tem que informar, né? Por mais que você não vai informar como é que vai ser o experimento, sobre o que é o experimento, você tem que informar se pode causar desconforto, incômodo, as consequências, tem que ter noção do que você está fazendo. Até para a pessoa ter o direito de escolher se ela quer fazer ou não. Exatamente, tem que ter uma noção, né? Faltou noção das pessoas. Respeito em relação à pessoa que vai fazer. Exatamente. Que vai ser voluntário. Mas felizmente hoje em dia as coisas são bem mais corretas, né? Existe uma preocupação muito maior com a ética, né? Com a saúde física e mental é importante dos participantes. Mas beleza. É sempre as informações que a gente traz são introdutórias básicas, né? Se você quiser saber mais, tem os livros, né? Tem o Efeito Lúcifer do Zimbado. Mentes Impiedosas. Mentes Impiedosas também, do Taj Natan. Tem O Grupo e o Mal. Que livro é esse? Esse é um livro de um psicanalista que ele fala de questões sociais também. Eu gosto muito dele. Fala sobre a perversão social. Estudo sobre a perversão social. Tem uns filmes, né? Tem tanto o documentário do aprisionamento de Stanford quanto do experimento de Milgram. Tem os documentários no YouTube. E tem o filme do Milgram, que é baseado, né, no experimento, que também tá no YouTube, né? Que você falou que é o de 2019. E tem esse livro da Gina Perry, né, se for o caso, Por Trás da Máquina de Choque. Que fala sobre o pós, né? Pós-experimento do Milgram. Que ela faz a entrevista com os voluntários. Interessante. Tem o da Hannah Arendt também, né? Na Arendt, tem da Elizabeth Rudinesco, que é uma psicanalista e historiadora também, a parte obscura de nós mesmos. Aí fala mais sobre essa coisa da banalização do mal, né? Ela fala sobre dos isso. Experimentos. Mas se vocês tiverem interesse, né, em saber mais sobre os experimentos, sobre a questão da banalização do mal, etc., depois eu posto lá no Instagram, @criminalismo, eu ponho as referências e as indicações que a gente falou aqui.
no podcast, beleza? Então tá bom. Mais uma vez, agradeço a minha mãe. Se vocês quiserem, ela é psicóloga clínica, então se vocês quiserem atendimento, você pode falar comigo, né, que eu passo o contato da minha mãe, mas você pode também mandar um e-mail para clinicaimago@hotmail.com que ela te retorna, ok? Ok, foi um prazer estar com você. Mais uma vez no podcast. Mais uma vez falando sobre coisas pesadas, mórbidas. A gente gosta, né, de falar sobre essas coisas. A gente é triste, mas é importante. É triste, mas é bom pra gente aprender o que a gente não deve fazer, os cuidados que a gente deve ter no ser humano, as pessoas. A gente não pode esquecer essas coisas, né? A gente precisa lembrar para não repetir. Então é importante estudar e entender e não repetir. Conhecimento é tudo, né? É isso. Então tá bom. Um beijo. Até mais.